Então, muito boa tarde a todos, bem-vindo a todos e a todas. Muito obrigada por estarem presentes neste webinar, do ciclo de conferências da Cátedra Unesco, da qual o ISEC Lisboa, a qual o ISEC Lisboa está a liderar. Um, Cabe-me a mim, dentro destas três colegas, Elisete Jardim e Madalena Corte Real, iniciar este webinar e começo então por partilhar convosco a tela. Uh, Digam-me só se está tudo bem, se estão a ver, por favor. Sim. Então, hoje vimos falar sobre os resultados do projeto de investigação científica intitulado Abordagem Líder, Modelos de Governança e seu Impacto nos Territórios. Este projeto tem como investigadores principais eu própria, Ana Paula Oliveira, o colega Carlos Saramago, a colega Elisete Jardim e a colega Madalena Corte Real, todos nós docentes e investigadores do ISEC Lisboa. Como é que surgiu este projeto e porquê é que surgiu este projeto? Este projeto iniciou-se em março de 2024, no âmbito do concurso financiado pelo Universitas ISEC Lisboa. Nós candidatámos este nosso projeto a esse concurso. Após o escrutínio por um júri, o projeto foi aprovado e desde então tem estado a decorrer, sendo agora a sua parte final, e daí este webinar como o fecho deste ciclo de mais de um ano de trabalho em que tivemos todos envolvidos. Como eu referi, a equipa de investigação envolve investigadores e docentes do ISEC Lisboa. Eu já referi os nossos nomes. Também estiveram envolvidos dois estudantes da licenciatura em Gestão Autárquica do ISEC Lisboa, estudantes esses que foram bolseiros de investigação do projeto, e também fez parte da equipa de investigação a Federação Minha Terra, na pessoa do engenheiro Luís Chaves, que também fez parte desta equipa de investigação e que connosco tem colaborado durante este período de trabalho do projeto. Este projeto enquadra-se na Cátedra da Unesco, A Cidade que Educa e Transforma, do grupo de trabalho 4 dessa mesma cátedra. Em junho de 2025, como eu referi há pouco, é então a conclusão do projeto e a apresentação dos resultados, e tal como estava previsto no plano do projeto, esta finalização seria feita com uma apresentação pública dos nossos resultados. E é isso que nós estamos aqui hoje todos a fazer. Achámos por bem que, se calhar, este formato digital poderia chegar a um universo de pessoas maior do que, eventualmente, um formato presencial. Desculpem, permitam-me dizer, não o fiz ainda há pouco, que se tiverem questões, vamos guardá-las todas para o final da apresentação. Podem ir colocando algumas questões no chat e depois, no final, então, está aberto um espaço de debate em que todos podemos participar e serão respondidas as questões que vocês tenham. Os objetivos do projeto, ou o grande objetivo do projeto, era diagnosticar e analisar metodologias, ferramentas e modelos de governança no uso dos fundos públicos para a promoção do desenvolvimento integrado dos territórios rurais. O objetivo específico deste projeto eram dois: avaliar o impacto nos territórios rurais das políticas de desenvolvimento rural enquadradas no programa LEADER, Ligação entre as Ações de Desenvolvimento da Economia Rural, e, no fim de ser feita esta avaliação e esta análise, criar um modelo conceptual para sua replicação. Como suportes de investigação, tínhamos trabalhos prévios, estudos realizados ao longo de vários períodos de programação financeira do LEADER. Foi feita também a análise dos processos de monitorização e avaliação do programa LEADER e depois tivemos também o contributo de vários stakeholders, quer pela sua experiência enquanto gestores locais, parceiros, beneficiários e decisores centrais. Devido à dimensão, devido à dimensão deste projeto líder, deste programa líder, e devido à duração do nosso projeto ser só de um ano, focámos-nos num único caso de estudo, que foi a ADRIMAC, a Associação de Desenvolvimento Local, localizada na região das Montanhas Mágicas, no centro-norte de Portugal, entre os rios Douro e Voga.
Esta região abrange 7 municípios: Aroca, Castelo de Paiva, Castelo Daire, Sinfãs, São Pedro do Sul, Severo do Foga e Val do Cambra. É a região que conseguimos visualizar no mapa que aqui está. Não tem som? O estudo utilizou uma metodologia multifásica com o objetivo de captar a evolução institucional e os impactos percepcionados do programa LEADER em Portugal, e o quadro conceptual assentou em 3 dimensões principais que estão interligadas. Portanto, por um lado, o impacto do líder na ativação da governança local e na promoção do desenvolvimento territorial, a evolução do modelo de governação e o modelo administrativo, estratégico e financeiro ao longo dos tempos. Começámos por fazer uma revisão sistemática da literatura, considerando conceitos como líder e governança, desenvolvimento local de base comunitária e desenvolvimento rural, governança territorial e descentralização, desenvolvimento participativo e política rural da União Europeia, assim como estudos sobre o nosso estudo de caso e análise, especificamente, portanto, o território da ADRIMAC. O estudo considerou também diferentes documentos de vários níveis, nomeadamente ao nível europeu, vários documentos a nível nacional, da Federação Minha Terra e do estudo de caso ADRIMAC. De junho de 2024 a fevereiro de 2025 foram realizadas 12 entrevistas semi-estruturadas, incluindo uma resposta escrita e uma entrevista com 3 intervenientes, totalizando assim 14 participantes. As entrevistas foram realizadas presencialmente ou por videoconferência, dependendo da disponibilidade dos envolvidos, assim como do local. A seleção dos participantes teve como objetivo garantir um conjunto diversificado e bem informado de diferentes perspectivas, e o guião de entrevista foi estruturado tendo em conta 5 dimensões-chave identificadas através da nossa revisão bibliográfica preliminar. Portanto, o que foi pedido foi a percepção dos nossos entrevistados relativamente à avaliação, de uma forma geral, do programa, a evolução, o estado atual, os desafios e direções estratégicas futuras. Cada entrevista começou com a apresentação do participante, incluindo o seu papel e a natureza do seu envolvimento com a iniciativa líder ao longo do tempo. Todas as entrevistas foram gravadas e a análise de conteúdo teve por base, portanto, as dimensões que foram previamente definidas. Fizemos ainda saídas de campo, fizemos uma visita à Aroca e outra a Sinfãs, em que se realizaram entrevistas em contexto mais informal, com inúmeros atores locais, nomeadamente da restauração, da hotelaria, artesãos, de lojas, de museus, empresas de turismo. E, portanto, esta triangulação de diferentes fontes garantiu assim uma profundidade analítica, o que permitiu a elaboração do nosso modelo conceptual. Só para finalizar, em termos de outputs, portanto, já publicámos numa revista de caráter mais técnico, numa revista académica, participámos numa conferência internacional e em 3 webinars. Passo então a palavra à colega Elisete. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a este fórum. Começar por fazer uma evolução do que foi este projeto a que nós lançamos mão para estudar, a abordagem líder. Na década de 80 já o mundo se tinha despertado para as preocupações com a desertificação do mundo rural, vários países, não só a Europa, mas sentiam, em vários países, que não só a Europa, sentia-se a necessidade de reverter o processo de desertificação que graçava pelos territórios rurais. Era necessário tomar consciência de que os territórios rurais são muito diversificados e que necessitavam de uma política de desenvolvimento integrado que pudesse reverter aquele abandono. E foi assim que, na Europa, apareceu, começou com início em 1990. Ana, peço que passes o slide, por favor.
surge na Europa em 1990 a abordagem líder. Líder, com toda a conotação que tenha com a expressão inglesa de liderança, não tem a ver com liderança, quer dizer ligação entre as ações de desenvolvimento da economia rural e esta ligação entre as ações de desenvolvimento, ligação entre as ações, pressupõe, de facto, o desenvolvimento rural para os territórios rurais, que foi feito de uma maneira tão exemplar que, de facto, gerou liderança, não sendo este a sua designação. A abordagem líder consistia numa parceria local, com parceiros locais, atores dinâmicos de vários setores da atividade, que foram desafiados, os territórios, aliás, melhor dizendo, os territórios foram desafiados a apresentar, a constituírem-se em associação de desenvolvimento local. Ana, quando eu te fizer assim, ok, obrigada. Esta abordagem líder assenta em 7 fatores que foram considerados os fatores de sucesso desta metodologia de governança nos territórios rurais. É uma abordagem territorial, o que quer dizer que a estratégia é definida nos territórios. Uma abordagem de bottom-up decidida pelos intervenientes dos territórios. É ascendente porque vem do território para cima. É uma abordagem multissetorial porque privilegia o financiamento do desenvolvimento integrado dos territórios. Ou seja, todos os setores são tidos em conta na definição de estratégias para o território. É desenvolvido com base em parcerias, são as parcerias locais, é um trabalho em rede, todos os grupos líderes estão ligados em rede, é um trabalho de cooperação e inovação. Este programa permitiu uma inovação muito grande nos territórios, equipas novas, jovens, com formação pluridisciplinar, com grandes capacidades técnicas, tiveram a capacidade de criar inovação, de criar dinamização dos territórios. Para além disso, tinham a gestão local do programa, que era financiado por uma subvenção global. Subvenção global que integrava o Fundo Social Europeu, o FEDER e o Fundo de Coesão, para além do FEDER, o Fundo de Desenvolvimento Rural. A abordagem líder surge assim como uma metodologia que se destinava a aplicar estratégias originais. E essas estratégias originais, a tal inovação, no sentido de valorizar o património natural e cultural, de qualificar o ambiente económico e criar postos de trabalho, melhorar a capacidade organizacional das comunidades, utilizar novas formas de saber fazer e novas tecnologias, melhorar, enfim, a qualidade de vida das pessoas em mundo rural, para além da valorização dos produtos locais. O modelo de governança, então, criado foi o nome que muito se adotou na altura, estamos a falar de 1990, precisamente, em que muito se falou em GAL. GAL, Grupo de Ação Local. Como é constituído um GAL? Era uma associação de desenvolvimento local, portanto, os territórios foram convidados a organizar-se em associações de desenvolvimento local. Estas associações eram um conjunto de parceiros públicos e privados, com a vantagem de mais tarde vir a ser necessário que mais de 50% dos parceiros fossem privados, embora no princípio tanto podiam ser privados como públicos, e havia casos de só privados. E, portanto, voltando, uma associação de desenvolvimento local que dispunha de uma equipa técnica local, e, portanto, era este o grupo de ação local, a associação com a sua equipa técnica, que era responsável por elaborar a tal estratégia ascendente, local, territorial,
decidida com base no potencial endógeno dos respectivos territórios. Podiam ser pessoas coletivas de caráter associativo, podiam ser agrupamentos complementares de empresas, podiam ser parcerias sem personalidade jurídica, podiam inclusive ser pessoas individuais. E, como eu já tinha referido, os parceiros socioeconómicos privados devem representar mais de 50% da sua composição. Isso foi uma exigência posterior, não era assim na década no início do primeiro, no início deste programa. As medidas de intervenção para concretização deste projeto de desenvolvimento integrado, para as estratégias que eram criadas nos territórios, com as suas características específicas territoriais, centravam-se na diversificação da economia e da criação de emprego, na melhoria da qualidade de vida, na implementação das estratégias, na cooperação para o desenvolvimento internacional e transnacional, na rede, e o funcionamento dos grupos de ação local, aquisição de competências e animação. Portanto, isto é o funcionamento das equipas, também estavam enquadrados no programa de financiamento. E foi assim que, em 1990, embora tudo se começasse a desenhar em 1989, surgiu o LIDER 1. O LIDER 1 foi constituído por 20 GAL, portanto 20 grupos de ação local no território nacional, de norte a sul de Portugal, e é que foram atribuídos a cada um destes 20 GAL 4 milhões de euros para financiar a estratégia de desenvolvimento local apresentada e aprovada. Naturalmente, cada um destes 20 GAL apresentaram as suas características que lhes mereceram o reconhecimento como Associação de Desenvolvimento Local, apresentaram uma estratégia que foi aprovada e para a implementação de cada uma destas estratégias foi-lhes atribuído uma subvenção global de 4 milhões de euros a cada um dos GAL, no âmbito do Programa de Iniciativa Comunitária. Eu ainda não tinha referido o PIC, Programa de Iniciativa Comunitária, foi um programa que surgiu nesta altura, na tal tentativa de reverter o processo de certificação dos territórios rurais, e assim se manteve durante 3 períodos de programação financeira. O LIDER 1, o LIDER 2 e o LIDER+. O LIDER 1 começou com 20 GAL e 4 milhões de euros por GAL. O LIDER+ terminou com 52 GAL, distribuídos por todo o território nacional, inclusive as ilhas, os Açores e a Madeira, e com um orçamento de subvenção global de 5,8 milhões de euros por GAL. Esta subvenção global era gerida localmente. Portanto, a estratégia era definida localmente e a subvenção global era gerida localmente. Isto deu, de facto, aos territórios um grande caráter de liderança, tornou os GAL os parceiros privilegiados para as ações de dinamização dos territórios rurais. Como caráter experimental que tinha, enquanto PIC, no período que se seguiu, no período de programação financeira que se seguiu, 2007-2013, terminou o programa de iniciativa comunitária, terminou a gestão local de uma subvenção global baseada numa estratégia territorial, e a abordagem líder. Portanto, nunca se perdeu a expressão abordagem líder, e embora se aposte muito nos seus fatores de sucesso, a verdade é que estes fatores de sucesso foram integrados numa gestão nacional e, embora estejam presentes os fatores de sucesso, eles de facto não são cumpridos
a começar pela estratégia local, a estratégia ascendente. Ela deixou de ser a mais-valia que este programa tinha, porque integrada no PRODER, o Programa de Financiamento ao Desenvolvimento Rural, em 2007-2013, a estratégia era nacional, e embora as equipas tivessem o seu programa, a sua estratégia, baseada no potencial dos seus territórios, eles tinham que se cingir àquilo que eram as elegibilidades contidas na gestão central do Programa de Financiamento ao Desenvolvimento Rural, à data PRODER. Espera aí que não acabei ainda, desculpa. Durante o período de integração no PRODER, pese embora muitas destas perdas que eu referi, houve alguns pontos favoráveis que permitiu aos GAL ganharem um outro conhecimento em termos de gestão de programas europeus, para além de ter aumentado o escrutínio sobre o seu trabalho, designadamente com a entrada do organismo de pagamento, no caso o IFAP, que estabeleceu regras de contratualização que muitas vezes não eram tidas em conta. Portanto, durante a vigência do PRODER, pese embora tenham ocorrido várias perdas, também aconteceram algumas coisas boas, como sendo o aumento do escrutínio, a valorização do trabalho feito. Mas perdeu-se o desenvolvimento integrado, perdeu-se o financiamento ao desenvolvimento integrado. E então, no período de programação seguinte, foi desenvolvido um novo modelo de governança, que foi atribuído o nome de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, que se executou de acordo com um acordo de parceria que era assinado entre as entidades locais e os diversos gestores dos diversos programas. Portanto, foi um processo altamente burocratizado, altamente complexo, que retirou aos GAL o tempo para fazerem o trabalho de dinamização dos territórios, que eles tão bem sabem fazer, e para além de ter retirado a autonomia local e com a agravante de terem sempre que se adaptar às estratégias nacionais, pese embora terem as suas estratégias locais aprovadas. No período atual, no período vigente, a abordagem foi integrada no PEPAR, que é o Programa Atual do Desenvolvimento da Economia Rural, do Desenvolvimento Rural, e foi integrada no eixo D, Abordagem Territorial Integrada, Domínio D1. Este programa esteve em discussão até há muito pouco tempo, em discussão pública, e foi aprovada e foi publicada agora no dia 30 de maio a portaria que vem regulamentar a utilização dos fundos do PEPAC para o financiamento do desenvolvimento integrado. Mais à frente falarei dos inconvenientes que me parece ainda existirem. Podes passar, por favor? As consequências, como já tenho vindo a referir, são muito a perda da autonomia dos territórios, a perda da subvenção global, os plurifundos, o aumento da burocracia e, não estando aqui referido, mas muito importante, a perda da estratégia local. Portanto, os grupos, os GAL, definem a sua estratégia baseada no seu território, mas depois têm que se cingir às elegibilidades contidas nos respectivos programas com estratégias definidas a nível central. O impacto, também já tinha referido, o ter aumentado a disciplina na utilização de fundos públicos, mas isto é um impacto positivo, mas tem um impacto negativo, que foi de reduzir muito o tempo que as equipas necessitam para fazer o trabalho de proximidade
o trabalho de proximidade com os agentes, com os investidores, com os atores locais que tanto promoveram a dinamização dos territórios. Podes passar? As considerações finais. Enquanto programa de iniciativa comunitária, portanto, durante 3 períodos de programação financeira, a abordagem líder criou uma dinâmica inovadora nos territórios. Eu já venho referindo isto, mas, de facto, para quem não conhece e não lidou com isto, peço-vos que parem para imaginar os territórios em abandono, de repente passarem a ter equipas técnicas pluridisciplinares, que tão depressa estavam sentadas à secretária a desenhar uma estratégia ou a escrever um projeto, como estavam de mangas arregaçadas a carregar uma carrinha para irem montar e desmontar uma feira, muitas vezes organizada por eles próprios, feiras estas que dinamizaram os territórios, que promoveram os produtos locais, promoveram o comércio, a dinâmica local. A intervenção dos GAL dinamizou muito o turismo, a restauração, a produção local, o artesanato, para além de mais algo que eventualmente me tenha aqui escapado. Os GAL tornaram-se parceiros privilegiados na definição e na dinamização dos produtos e programas, para além da abordagem líder. Eles, como equipas técnicas dinâmicas, conhecedoras dos territórios, eles são muitas vezes chamados a intervir na organização, na tomada de decisões, enfim, várias situações. Localmente, eles são, de facto, considerados uns parceiros privilegiados. As associações de desenvolvimento local integram mais 50% de agentes privados e, de uma maneira geral, estão muito bem organizadas as associações. No entanto, existem grupos líder no país, os 52 que eu referi há pouco, uns bastante melhores que outros, por vezes os próprios territórios permitem dinâmicas muito mais interessantes que outras, contudo, foi-nos deixado bem claro que alguns grupos líder estão muito mais dinâmicos que outros, para além de nos terem referido a necessidade de, em alguns casos, os coordenadores das equipas darem um lugar a gente mais nova. Pode expressar. Com o fim da iniciativa comunitária, aumentou o escrutínio dos GAL, trouxe a resolução de alguns conflitos de interesses que muitas vezes eram ignorados, a intervenção do IFAP como organismo pagador passou a controlar o trabalho de uma forma geradora de maior disciplina, isso foi muito importante, mas o Ministério da Agricultura, decisores e agricultores em geral, tiveram sempre muita dificuldade em aceitar que o programa de financiamento à agricultura estivesse agora a financiar outras medidas que não agrícolas. Isto tem sido sempre uma luta travada entre os territórios e a administração central. Os territórios perderam a autonomia local e perderam a subvenção global. Eu repito, perderam também a estratégia local, porque eles continuam a fazê-la e as estratégias continuam a ser aprovadas, mas os financiamentos têm que se adequar às elegibilidades das estratégias nacionais. Já referi isto, portanto, as estratégias tiveram de se adaptar. Nos territórios, o desenvolvimento deve ser integrado, portanto, esta é uma das conclusões a que nós chegamos e a conclusão é baseada em todas as opiniões que nós ouvimos, e nós ouvimos, como já foi dito, pessoas da administração central, pessoas da administração local, intervenientes, investidores, inclusive a União Europeia. Depois, o período de programação enquanto desenvolvimento local de base comunitária foi o pior dos modelos de governança adotados até agora, porque para garantir o financiamento ao desenvolvimento integrado foram assinados os acordos de parceria
Isto significou que os GAL passaram a estar a intervir no território como dinamizadores dos investidores, a fazer de ponte com os gestores centrais dos outros programas, a analisar candidaturas, a fazer candidaturas, ou seja, perderam a maior parte do seu tempo sentados à frente do computador, perdendo tanto da que é a mais-valia deles no terreno. Os GAL deixaram de ter tempo para fazer a delineação dos territórios. E isto foi enquanto desenvolvimento local de base comunitária. As conclusões. O caráter experimental do PIC, do Programa de Iniciativa Comunitária, foi uma extraordinária mais-valia para os territórios, mas foi um programa experimental. A abordagem líder manteve-se, mas perderam-se alguns dos seus fatores de sucesso. A estratégia local, o financiamento ao desenvolvimento integrado, a autonomia local e o seu caráter inovador. Após o período experimental, a abordagem líder foi centralizada, com a integração no PRODER, e pese embora a perda da autonomia local e a perda dos modelos multifundos, melhorou os critérios e aumentou o conhecimento na aplicação de fundos comunitários. A adoção de modelos plurifundos via o acordo de parceria da DLDC, na vigência do PDR, foi o pior dos modelos adotados pela carga burocrática gerada e pela perda de capacidade local para o trabalho de dinamização. A integração no PEPAC é o modelo vigente, estava a decorrer o período da auscultação, o período da auscultação terminou e foi publicada no dia 30 de maio, agora, a portaria, que já vem referida num slide anterior, o seu nome, mas é a portaria de aplicação do eixo D, do segundo pilar da PAC, à Estratégia de Desenvolvimento Local. Pese embora tenham sido tidas em consideração muitas das reivindicações dos GAL, pese embora esta portaria refira que a Estratégia de Desenvolvimento Local é para financiar as estratégias apresentadas pelos GAL e já aprovadas, a verdade é que os critérios de elegibilidade, salvo raras exceções, designadamente a 1113 e a 1114, são a 3 e a 4, que são medidas mais para o desenvolvimento integrado, mas assim mesmo elas muito focadas na agricultura, no apoio à agricultura. O envelope financeiro fixou-se em 150 milhões, portanto insuficiente para financiar aquilo que, como vimos nos slides anteriores, é praticamente metade daquilo que era. 150 milhões é só no continente, há cerca de 22 milhões para as regiões autónomas. E perdi-me agora um pouco no raciocínio que estava a desenvolver, mas estava aqui muito focada naquele aspecto de que as medidas elegíveis são essencialmente medidas enquadradas nos apoios à agricultura. Muitas delas já faziam parte dos apoios que a agricultura dava aos territórios. Portanto, o financiamento de que dispõe o PEPAC para a Estratégia de Desenvolvimento Rural vai financiar ações que já eram financiadas pelo PEPAC para apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural enquanto programa de gestão nacional. Podemos passar aquilo que nós entendemos, como nós acreditamos que deva ser, e esta convicção que nós temos não é só nossa, foi-nos reportada pela maioria das pessoas que ouvimos, é que devia manter-se um programa de financiamento ao desenvolvimento rural. Esse programa pode ser mais um dos programas da União Europeia, mesmo que com uma gestão nacional. Não temos nada contra a gestão nacional, até já apontamos algumas mais-valias, mas entendemos que deve ser
Gestão para financiamento do desenvolvimento integrado dos territórios rurais. Programa de financiamento para aprovação das estratégias definidas localmente. Ou é um programa isolado, ou é feito com base no reforço das verbas do PEPAC, reforço esse que terá de vir de verbas do FEDER, do Fundo Social Europeu, do Fundo de Coesão, que por si financiam este tipo de ações, só que passam a fazê-lo de forma organizada, baseada numa estratégia tomada com base no potencial endógeno dos territórios rurais. E é esta a nossa convicção, e nós acreditamos que, não sendo fácil, ela vai prevalecer. Até porque ouvimos que já está em discussão o período de programação pós-27 e já sabemos que a concentração de fundos, a simplificação de processos, a concentração de programas, peço desculpa, e a simplificação de processos está nos horizontes. Portanto, nós estamos aqui a dar uma dica. Muito obrigada. Muito obrigada a todos por terem assistido a estas nossas conclusões do projeto. Vou interromper aqui a partilha da tela e vou deixar espaço então para debate ou para alguma questão que queiram colocar no chat. Até agora não temos nenhuma. Qualquer questão, por favor, disponham. Nada. Se calhar fomos suficientemente claras na apresentação dos resultados do nosso projeto. Convincentes e crentes. Agradecemos a todos os que colaboraram connosco na elaboração deste trabalho, e foram muitos que nos mostraram tanto o seu desalento como o seu entusiasmo e a sua vontade de continuar. E, portanto, o que nos dá a força para insistir nesta nossa proposta como conclusão do nosso trabalho. Tenho aqui um comentário do Luís Chaves, o nosso parceiro neste projeto, que diz que, em nome da Federação Minha Terra, agradece o interesse do ISEC Lisboa e nós agradecemos muito à Federação Minha Terra o ter colaborado neste projeto de investigação e ter sido um parceiro tão ativo, que nos ajudou tanto também a levar este projeto para a frente e a chegar a estas conclusões. Muito obrigada à Federação Minha Terra, em nome do Luís Chaves, que está aqui presente. Obrigada. Bom, assim, não havendo... não, temos aqui mais uma. Boa. É o Luís Chaves a dizer que é importante que a Academia mantenha o interesse, pois a definição de políticas públicas deve depender também desses inputs. E sim, faz todo o sentido e nós cá estamos a fazer o nosso papel e a melhorar cada vez mais, se assim for possível, também estas questões. Daí também ser nosso propósito continuar com a divulgação dos outputs deste projeto. Estão previstos ainda a publicação de mais 2 artigos científicos, um já está publicado. Também temos publicado na Gazeta Rural, temos publicado também, ou temos feito divulgação deste trabalho de investigação e das várias etapas que o têm constituído, e se for de interesse da Gazeta continuaremos a fazê-lo, para termos aqui também vários públicos, um público mais científico e mais técnico e um público mais geral, para ter acesso a estes resultados. Eu já agora respondo ao Luís, dizendo que ainda hoje uma das pessoas da direção aqui da Universitas manifestou toda a disponibilidade para nos ajudar a continuar com este trabalho naquilo que for necessário.
Para isso, naturalmente, nós precisamos muito da vossa colaboração, precisamos muito que vocês nos digam, que nos deem orientações também para direcionarmos os nossos trabalhos. Sim, Luís? Muito bem, se calhar dávamos por terminada, cumprindo também aqui um pouquinho antes da hora. O webinar estava previsto das 18 às 19 e não havendo mais questões, eu despeço-me, vou dando depois a palavra às minhas colegas, obviamente, não quero estar aqui a monopolizar. Despeço-me agradecendo a presença de todos. Qualquer questão também que hoje, por alguma razão, não possam ter colocado, poderão fazê-lo quando acharem oportuno, através dos nossos contactos e até uma breve oportunidade. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Sim. Obrigada, Mafalda, da Adrimag, que está aqui a agradecer também, e o Luís Chaves a agradecer e que está disponível para colaborar. Ótimo, ótimo. Obrigada. Dizer à Mafalda, se ainda está aí, que nós, neste momento, ainda não fizemos alusão ao nosso caso de estudo, mas teremos um artigo científico específico. Agora foi a evolução e o impacto nos territórios desta abordagem, para o que tanto nos ajudou a colaboração da Adrimag. Mas temos um trabalho específico sobre a Adrimag e ele vem aí. Exatamente. Obrigada, doutora Célia Capitolina, da Adril, e à Sandra Rosário, da Inloco. Poderemos, se tivermos acesso aos vossos e-mails, sim, nós poderemos disponibilizar a apresentação. Eu penso que ela também ficará disponível, nos meios de comunicação, nos canais de comunicação do ISEC Lisboa. Ok, enviar para a Federação Minha Terra, sim, eventualmente. Obrigada.